Eu saúdo a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta aqui, novamente, a escola dominical, estamos estudando, aprendendo e ainda me sinto nervoso em frente às câmeras. Talvez um dia eu vá me acostumar com isso, mas por enquanto eu acho meio esquisito, ainda preciso me adaptar. E sinto saudade dos abraços, dos apertos de mão, sinto saudade de cada irmão, né? É incrível que quando a gente perde, a gente valoriza, né? Então, a comunhão faz parte do culto, sempre, sempre, e o povo de Deus, sem igreja, parece que falta algo, né? Eu sinto isso. Hoje estive lá na igreja, ver as cadeiras vazias, né? É uma situação que nos entristece. Lembrando das crianças lá na frente, cada rostinho, olhando cada alma, cada vida. Mas o Senhor é conosco em tempos difíceis, em tempos de tribulações. Eu penso que isso está para acabar, espero, né? Alguns vídeos que circulam por aí, aliás, um vídeo que eu vi, o pessoal estava se reunindo numa igreja, não tinha pessoas nenhuma e mesmo assim eles foram barrados. Então, nós não sabemos o que é realmente verdadeiro, o que tem parte de uma certa pressão quanto a um determinado grupo. Nós não sabemos, nós confiamos em Deus. Mas no tempo que se chama hoje e sempre, a palavra de Deus é ela quem nos conforta. A palavra de Deus é ela quem nos revigora. É a palavra de Deus quem nos sustenta. É ela. E nós temos que confiar na palavra de Deus. Não só na palavra de Deus, mas no Deus da palavra. E é por isso que nós estamos aqui. Estou gravando sábado à noite, agora é de noite. Os irmãos percebem aí a iluminação, para evitar qualquer contratempo, para chegar na EBD e esse material está pronto para os irmãos poder consumirem, né? Por falar em consumir, sempre o alerta, evite consumir coisas que não convêm, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aquele lixo tóxico, aquilo que nos faz mal. Sempre que você for ler alguma coisa ou você está consumindo, quando eu digo consumir, notícias que chegam até você, vídeos, áudio, pense em Filipenses 4, aquilo que Paulo falou, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se há algum louvor nisso, então tem uma peneirinha aí que nós devemos passar antes aquilo que a gente tem visto e ouvido. Então, é verdadeiro? É justo? Então, porque Paulo fala nisto, pensais. E devemos aí aplicar a peneira, né? Desafiei minha esposa a estar cantando comigo, mas ela não aceitou o desafio. Ela está aprendendo a tocar violão, mas ainda não está madura ao ponto, né? Quem sabe, muito em breve aí, mas é gostoso, né? Vê-la pegar no violão e tocando e poder cantar. Não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor. É gostoso ver isso. Temos que ser gratos a Deus porque vivemos uma geração em que tem esse privilégio da virtualidade, em que nós podemos nos comunicar. Em outras épocas não haveria isso, que se tornaria isso talvez muito mais difícil. Mas hoje nós ainda podemos nos comunicar até visualmente, né? Isso dá uma amenizada. Mas nada como um abraço, como estar perto, olho no olho. Nós sabemos disso. Essa manhã, noite para mim, mas manhã talvez para quem vai assistir realmente às 9 horas que eu vou disponibilizar esse vídeo, nessa manhã para você, e
para outros, em outros momentos que vai estar assistindo esse vídeo, eu quero trazer um desafio para a sua vida que eu encontro para a minha vida aqui na carta de Paulo aos Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 15. E eu quero trazer para você esse texto, esse contexto, meditar nessa passagem e à luz das Escrituras, mas não sem antes estar orando, né? A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Na verdade, o nosso próprio mestre disse isso: sem mim nada podeis fazer. Vamos orar? Pai, nada sou, ó Deus, absolutamente nada sou diante de Ti, diante da Sua grandeza. Ó Pai, Sua palavra diz que o Senhor conhece a nossa estrutura, que somos pó. Nos ajude, ó Pai, e seja o tempo que for, a passagem que for da nossa vida, nós devemos estar sempre atento à Sua palavra, ó Deus, à Sua verdade. Me ajude agora apenas como servo. Ó Deus, o que temos em mãos não foi escrito por nenhum de nós subiu aos céus e trouxe a Sua palavra, mas foi o Senhor que se revelou a nós. Ó Pai, homens inspirados pelo Seu Santo Espírito escreveu o que temos em mãos. E é o Seu Santo Espírito que dá luz no que temos em mãos. Por isso nos ajude esse momento, fale conosco mais uma vez, por graça, em nome de Seu Filho Jesus. Amém e amém. 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou ler o verso 12 até o 14, né? Paulo fala assim: ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Paulo, ele vem aqui defendendo que sim, existe ressurreição de mortos. E ele fala: como tem pessoas aí dentro da igreja que diz que não há que Cristo não ressuscitou, não é? Que não há ressurreição dos mortos. E o verso 13, ele diz assim: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Como que Paulo enxergava a ressurreição? Como eu enxergo a ressurreição e como você aí em casa, você assistindo esse vídeo, enxerga a ressurreição de Cristo? Nós já falamos a semana passada, não é sempre que nós paramos para pensar na morte, mas é algo que faz parte da nossa realidade, faz parte da vida cristã. Muito menos pensar na ressurreição, porque você não vê um morto ressurgindo. Você já viu algum? Às vezes você ouve falar de algum erro médico aí, que parece que isso aconteceu. Mas extra-bíblico você não vê isso. Mas aqui, essas pessoas, elas não acreditavam que pudesse haver esse tipo de coisa. E nós já falamos a semana passada quem eles eram, e eles estavam na igreja, estavam disseminando isso. Eram os gregos com uma visão diferenciada do verdadeiro cristianismo. E Paulo, ele vem e começa a combater essas heresias que eles estavam ali propagando dentro da igreja, porque isso é perigosíssimo, é isso que eles estavam dizendo. Como não há ressurreição? E ele começa o capítulo 15 já diretamente falando aquilo que é vital, fundamental. Olha, eu quero lembrar vocês, o verso 1 ele fala, do Evangelho, que vocês olhem para o Evangelho da mesma forma que eu anunciei para vocês, e que vocês ainda perseveram nesse Evangelho.
Então Paulo ele começa falando sobre exatamente a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus, a importância do evangelho não diluído, como falamos a semana passada, no verdadeiro evangelho. E ele vai citar morte, sepultamento e ressurreição nos textos posteriores aqui. No verso 3 e no verso 4 ele fala isso. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Agora, a outra coisa que Paulo ele vai argumentar é as testemunhas. Havia testemunhas, mais de 500 testemunhas. Então, ele fala da força da palavra, da força das testemunhas. Ele fala também, e ele usa o argumento apostólico. Verso 7, ele fala, foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E aí ele fala dele mesmo e se coloca como apóstolo e como o menor de todos os apóstolos. E Paulo aqui, ele dá-nos um exemplo de humildade. Ele não fala, eu sou o apóstolo, não é? Quando estudamos o Evangelho de João, também João nos dá um exemplo magnífico. Quando João cita sobre si mesmo, como que ele fala? O que era importante para ele atribuir a ele? Como ele gostaria de ser lembrado? Como você gostaria de ser lembrado? Doutor fulano de tal, doutora fulano de tal. Qual o título? Mas João, quando ele está escrevendo o Evangelho de João, ele fala, aquele a qual Jesus amava. Queria ser lembrado dessa forma. E Paulo, a mesma coisa aqui, ele não exalta a si mesmo. Mas voltamos ao ponto da ressurreição. E então, um texto apologético, né? Nós entendemos isso, que Paulo aqui está escrevendo para esse fim específico. O verso 12, eu comecei lendo porque ele é chave, é por causa disso que Paulo está escrevendo, por causa dessa turma, esse pessoal que está dizendo que não existe ressurreição de mortos. Então Paulo escreve para isso. Agora vamos falar sobre a ressurreição, né? Que vem na sua mente quando você fala de ressurreição de Cristo? É o Cristo da história? É o Cristo futuro? É o Cristo hoje? Porque Jesus Cristo, aquele que andava por aquelas estradas empoeiradas, aquele que estava com os discípulos, aquele Jesus Cristo é o mesmo hoje. É Ele quem ressuscitou. É o nosso Mestre. Aquele que tocou o leproso, e a lei dizia que aquele que tocasse o leproso, o que aconteceria? Se tornaria impuro. E Jesus Cristo tocou o leproso, e muito pelo contrário, o leproso se tornou puro, a sua lepra foi curada. Então é aquele que chorou por Jerusalém, esse mestre, aquele que expulsou os cambistas do templo, aquele que acalmou o mar, aquele que acalmou os corações dos discípulos antes de acalmar o mar, aquele que estendeu a mão para Pedro e o socorreu. Nós olhamos para esse Jesus, só que de certa forma esse Jesus ele fica lá atrás na história. E essa ponte nós perdemos. De alguma forma nós esquecemos que esse Jesus é o mesmo que está conosco hoje. É o nosso mestre. É Ele quem nos acompanha. Então a ressurreição de Cristo não é somente apologético, não é somente uma defesa de Paulo aqui, é muito mais. O que distingue o cristianismo de qualquer outra religião é exatamente isso, a ressurreição de Cristo. É o evangelho completo. Morte, sepultamento e ressurreição. Ele não está no túmulo, ele não está numa cruz na parede, ele não está lá. Porque procura,
dentre os mortos aquele que vive. Jesus Cristo vive. Nós não paramos para pensar o que isso se configura ou o que é real para nós hoje quando você diz que Jesus Cristo vive. Por isso que Paulo ele insiste no Evangelho. Por isso que no verso 3 e 4 ele fala: morreu, foi sepultado e ressuscitou. Ele ressuscitou, Paulo está dizendo. E por que isso é importante? Porque a ressurreição de Cristo mostra o poder do Evangelho, mostra o poder de Deus. Muitos foram crucificados, muitos foram sepultados, mas a pergunta é: quem ressuscitou? Quem ressuscitou? Quando nós pregamos o Evangelho, naturalmente as pessoas não compreendem. Como eu sei disso? Porque a palavra de Deus diz que é loucura para o homem natural. Talvez para muitos que não me conhecem ou que me conhecem, pode falar: esse cara é louco em dizer isso. Eu não acredito nisso. Isso não nos deve nos surpreender, porque a Bíblia diz que isso é loucura ao homem natural. Agora, por que isso? Primeiramente, você está dizendo que você crê em alguém que esteve lá no passado, mas você está dizendo que essa pessoa está viva hoje também e eternamente. É no sobrenatural. Então nós proclamamos um poder misterioso, ou seja, a presença do Cristo ressurreto. Certa vez um repórter ele perguntou para uma pessoa proeminente: eu fiquei sabendo que o senhor se converteu ao cristianismo. Ele: sim. E o repórter perguntou para ele: me diga uma coisa, se Cristo tivesse agora do seu lado, aqui conosco, o que você diria para ele agora que você é cristão? Ele olhou para os olhos daquele repórter e disse: ele está. Ele está. Então você tem essa convicção de um Cristo presente. Isso faz toda a diferença, porque às vezes nós oramos e esperamos que o vento sopre a favor e que nossas orações cheguem até os céus. Não é isso? Que nada aconteça. Oramos como nós fazemos às vezes de levar um documento na prefeitura e esperar toda uma burocracia. Quem sabe talvez meu documento chegue na mão certa, não é isso? Minha petição. E não é assim. Então nós temos que ter uma vida de um Deus próximo, de um Deus presente, não um Deus ausente, um Deus conosco. Isso se opera através da pessoa de Jesus Cristo ressurreto. Por isso que Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, verso 10, ele fala assim: quero conhecer a Cristo, ao poder de sua ressurreição. Paulo, o que ele disse? Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte. Esse versículo diz muito mais do que isso, mas Paulo aqui ele atribui poder à ressurreição de Cristo. Por quê? É poder do Espírito Santo de Deus, o mesmo que habita em nós. Quando pela fé nós aceitamos Cristo ressurreto, plenamente, Jesus, da forma como ele afirma ser, nós experimentamos Cristo de uma forma que talvez você não esteja acostumado a experimentar. Cristo verdadeiramente na sua vida. Então, Paulo aqui ele deixa bem claro, as Escrituras apontam para duas formas que você pode crer. Você pode crer em Cristo e, consequentemente, na ressurreição de Cristo. Ou você pode crer, dizer
que crê em Cristo e não crer na ressurreição, isso não é possível. Porque se você diz que você não acredita na ressurreição, o que está acontecendo? Você não acredita em Cristo. Quando você acredita em Cristo, o pacote é completo. Você tem que crer na ressurreição. Crer na ressurreição de Cristo muda a nossa própria mentalidade. Por quê? E por isso que Paulo, ele fala no verso 20, aliás, no verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes dos homens. Por quê? É a ressurreição que dá sentido em tudo, que dá sentido na vida. A vida não termina aqui. Não é morreu, acabou. Não é. Existe algo maior. Existe algo além da morte. Além disso daqui. Existe um plano redentor, como nós estamos aprendendo. Agora, a ressurreição de Cristo, ela é algo a ser vivida muito além de um contexto, de um evento histórico que nós olhamos aqui na nossa Bíblia. Se você não olhar dessa forma, não tem efeito nenhum na sua vida presente. Então eu pergunto, o que significa a ressurreição para você? O que significa para você? Na maior parte do tempo, a ressurreição significa pouco para nós. Você não para pensar aquilo que eu disse no início. É algo isolado, é algo remoto, e é por isso que a ressurreição não significa muita coisa nem para as outras pessoas que você convive, ou que nós convivemos. Quando chega na Páscoa, às vezes nós falamos sobre ressurreição e enfatizamos a ressurreição de Cristo. Mas à nossa volta, as pessoas tanto não pensam na ressurreição, que trocam o cordeiro pelo coelho. Que coisa terrível isso. E às vezes nós somos participantes das obras infrutuosas das trevas, participamos com isso. Algo que ataca diretamente a obra redentora. Então, não misturamos o que é Páscoa verdadeira. Quando chegamos na Páscoa, o que é Páscoa? Cristo ressurreto. Para pensar. Agora, e onde que nós erramos? Um erro clássico. Um erro clássico é quando nós olhamos a ressurreição ou no passado ou no futuro. Você olha para trás, você vê nas Escrituras e vê tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós, e você se alegra com os que se alegram em vê-lo ressurreto. Às vezes nos emocionamos, né, com a expressão de Maria, quando ele se revela a ela como vivo. Vemos ele caminhando com os discípulos no caminho de Emaús, e pronto, vamos para os nossos lares, e Jesus Cristo ficou como uma história bonita, alguém lá atrás. E uma história que você acredita, muito bom, muito bem. Ou então nós olhamos para frente e vemos João lá em Apocalipse, e Jesus Cristo falando: João, suba aqui e vou lhe revelar as coisas que estão por vir. E você vê Jesus lá à destra, à direita de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e então você está olhando lá para frente. Mas o quanto nós olhamos para o hoje, para a ressurreição de Cristo agora, não como uma história passada, não somente como Cristo ressurreto, embora ambas são realidade. E qual a experiência que nós temos nas nossas vidas de um Cristo ressurreto? Como que esse poder se configura na nossa vida? E no meio batista, quando falamos em experiência, já liga uma luz vermelha. Porque nós sabemos que pessoas têm experiências na vida, experiências espirituais. Um certo senhor, uma vez, numa palestra,
e o pastor estava ensinando sobre isso, e ele falou, olha, eu estava em casa certa vez e eu acordei e uma voz me disse, levante e tire sua família daí. E eu não acreditei, e aquilo começou e foi tão forte, eu peguei e tirei minha família, e quando eu saí com a minha família, toda a costa da casa, a barreira desmoronou e soterrou toda a casa. E nós saímos vivos. E ele perguntou a esse pastor, olha, o que foi essa voz? Porque eu estou aqui, eu não estou mentindo, eu estou vivo. Vivo por causa disso. E esse pastor, fundamentado na palavra, ele falou, eu creio sim, numa intervenção divina. Eu creio que pode ter sido Deus quem falou com você. Não há nada de errado nisso. O errado é você se levantar agora e fazer disso uma doutrina e querer que todo sonho falar que Deus se apresenta somente através de sonhos. Quando temos testemunhas de pessoas lá no Oriente Médio que não sabe se vai viver no próximo minuto, que viu seus parentes sendo queimados, há testemunhos magníficos. E nós pegamos isso e não queremos muitas vezes isso, temos medo disso. Mas a ressurreição de Cristo é para hoje, é poder para hoje, no mínimo poder para nós vivermos. Porque o próprio Paulo fala isso. O verso 22 ele fala, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Toda e qualquer tipo de vida. Nós entendemos aqui sim, que nós somos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. Nós entendemos sim, que a morte de Cristo nos vivificou, porque estávamos mortos. Mas, amados, para pensar. O que esse novo nascimento fez? Nos ligou diretamente com Deus, através da obra do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, e agora isso é poder de Deus operando nas nossas vidas. Se nós oramos, é porque nós cremos que Deus ouve e Deus responde. Se eu oro à noite, e se eu estou citando o salmista dizendo que eu durmo, porque Deus, ele trabalha enquanto nós dormimos, eu devo crer nisso, devo confiar nisso, de toda a minha essência, de todo o meu coração. Então, nós levamos a sério. A ressurreição é algo para ser sentida assim. É Cristo conosco, é Cristo vivo, não é Cristo morto. Esse é o cristianismo, é o nosso mestre conosco. Eu lembro uma vez em Guaíra com os jovens, né? E tem um deles que até é pastor hoje, louvo a Deus pela vida dele. Amo demais. E eu falava com eles e nós falávamos o que seria após morte, né? E eu lembro que eu falei para eles assim, e aquilo veio na minha mente na hora. Eu falei, olha, eu não penso que vai ser algo monótono. Mas uma coisa eu sei. Se eu abrisse os olhos e eu visse o Cristo ressurreto, montado num cavalo, me estendendo a mão e dizendo, vamos, eu não reclamaria. Ele falava, Senhor, olha, tiraria a mão e falaria, ei, que lugar que o Senhor me colocou, que situação que o Senhor permitiu passar. Não. Eu daria a mão e diria, foi uma honra te servir. E quando eu penso nisso, eu penso o quanto mais nós podemos servir e quão pouco nós servimos ao nosso Deus. E muitas vezes cantamos, divino companheiro do caminho. Cadê o nosso companheiro? Jesus Cristo é para hoje, é para agora, é em nossos corações. Isso é valiosíssimo. Eu vou abrir em Mateus capítulo 28, eu deixei marcado aqui, é o final de Mateus, né, ali terminando, e aqui a partir do verso 11 estava acontecendo algumas coisas relacionadas à ressurreição de Cristo.
E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que se sucedera, ou seja, Jesus Cristo ressurreto. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Então aqui já haviam pessoas que queriam esconder a ressurreição de Cristo, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormimos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Dia de hoje, quando Mateus escreveu isso, né? Amados, nessa época já tinham pessoas que não queriam um Cristo ressurreto. Agora pergunta, olhando só para esse exemplo, se eles tivessem roubado o corpo de Cristo, como que pessoas e mais pessoas morreram pela causa de Cristo? Da onde vem essa força? Essa força vem do próprio Mestre conosco, Jesus Cristo conosco, através do Espírito Santo, nos dando poder, dia após dia. E nesse mesmo contexto, no verso 16, seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Nesse mesmo contexto, você vê pessoas que adoram a Cristo e não duvidam. Mas você vê pessoas que mesmo diante de Cristo não acreditam. Entende o que é fé? Entende? O verso 18, Jesus aproximando-lhe falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós precisávamos, só disso já deveria fazer todo um norte na nossa vida. Esse Jesus que está conosco, a ele foi dado toda a autoridade. Ele é Deus, amados, ele é Deus, no céu e na terra. E aí ele nos dá uma ordem: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, Jesus Cristo dá uma ordem, e em obediência a essa ordem, ele fala: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus Cristo está dizendo: leve o Evangelho, pregue, faça discípulo de todas as nações, batizando, e não pare por aí, apenas abandone as pessoas à própria sorte. Ensina-os a guardar todas essas coisas. Não existe meia obediência, existe desobediência e obediência. Ou você obedece por completo, ou você desobedece. Lembra de Saul, quando poupou o melhor lá, as ovelhas, e quando Samuel chega e fala: que alarido é esse de ovelha? Não era para você ter feito isso? Ah, mas eu fiz. Não existe meia obediência. E obediência completa é o Evangelho completo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amados, é Jesus Cristo. A fé na ressurreição de Cristo muda a nossa vida diária, a nossa rotina, a forma como nós enxergamos. Paulo, ele enxergava de uma forma tão assim clara Cristo na vida dele. Ele tinha uma visão dele mesmo e do mundo através da ótica de Cristo, que ao ponto de dizer: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o Jesus Cristo. Ele é doador da vida, como lemos
No verso 45, o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Esquecemos quem ele é. Cantamos na igreja, né? Ele é a imagem do Deus invisível. Não cantamos? Ele é Senhor sobre a criação. E aí, pois nele, cantamos. Citando Colossenses capítulo 1. Poderes, autoridades, a todos sustenta pela palavra. Mas, amados, assim que saímos, esquecemos do que cantamos. Assim que saímos da igreja, muitas vezes esquecemos do que aprendemos. O que representava a ressurreição para Paulo. Paramos para pensar nisso? Ele tinha um testemunho apostólico, ele fala, mas a realidade da ressurreição de Cristo na vida de Paulo, no caminho de Damasco. E por várias vezes você vê ele falando isso a grandes e a pequenos. Ao que Cristo fez na vida dele. Nós somos libertos da escravidão do pecado pelo sangue de Jesus. O doador da vida, somos nova criatura por causa do seu sangue. Pensa nessa história. Um certo homem, ele estava no campo. Esse homem, ele estava arando o campo e de repente ele está tocando o boi, está levando o arado e o boi para. E ele percebe que pegou em alguma coisa. Ele desce, vai lá e faz um esforço para sair daquilo e puxa o arado e consegue tirar, mas ele percebe que aquilo que está debaixo do arado é algo diferente. Então ele pega com as mãos e cava para tirar aquilo, e ele percebe um pequeno baú, em que ele abre esse baú e ali está cheio de moedas, algumas joias. E ele pega aquelas moedas na mão e solta e vê aquela maravilha. E mais ou menos hoje $1 milhão, poderíamos dizer ali, 4 a 5 milhões de reais na mão dele ali. E ele olha meio que suspeito para a direita, olha para a esquerda, olha e para ver se ninguém mais viu aquilo. E ele percebe que ninguém viu. Então ele pega e marca aquele lugar de alguma forma, coloca uma pedra em cima e sai. E agora, a partir daquele momento, a vida dele mudou. Naquele momento, mudou. E ele continua o dia, ele tem que disfarçar, ele tem que trabalhar, mas ele não consegue, porque os pensamentos dele voltam naquele tesouro. Aquilo vai mudar a vida dele completamente. O mundo dele nunca mais vai ser o mesmo a partir do momento em que ele encontrou aquele tesouro, que ele pôs a mão naquilo. Aquilo é extremamente valioso. Então ele chega à tarde e ele fala de comprar aquelas terras e talvez teve problema com os parentes, mas com a família, chama ele de louco. Ele vai e vende tudo que tinha. Tudo que tinha e fala, eu quero comprar aquilo lá. E ele vai e compra. Isso está em Mateus capítulo 13, o verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amados, nós temos esse sentimento de tesouro. Nós cantamos, eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Eu tenho um tesouro dentro de mim. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro. Completa? Completou? É Jesus Cristo, meu Salvador.
ressurreto, vivo. Cristo vive hoje. Ele é o nosso tesouro. Como aprendemos terça-feira, Ele não é um fantasma. Como aprendemos terça-feira, Ele acalma o nosso coração. Ele é o nosso Senhor presente. Louvado seja Deus por isso. Vamos agradecer, orar por essa palavra. Pai, obrigado novamente. Te agradeço. Deus, que se faz presente em nós nessa hora. Ó Pai, que nós possamos ter comunhão cada vez mais verdadeira contigo. Aproveitar esses tempos que estamos tendo a mais para buscar a sua presença, para buscar, ó Pai, a paz que excede todo entendimento, para buscarmos a Ti, a Sua palavra, e a Ti, ó Deus, somente. Nos ajude quanto a isso, ó Pai. Nos ajude a vivermos o verdadeiro cristianismo. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo. Te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Um ótimo dia, domingo para vocês, e que nós possamos usar esse dia, o primeiro dia da semana, para a honra e glória de Deus.